Quantas vezes você já se pegou procurando a felicidade nos lugares mais improváveis? Quantas vezes correu atrás de promessas vazias, de fórmulas mágicas, de soluções instantâneas que prometiam transformar sua vida da noite para o dia? E quantas vezes se decepcionou ao descobrir que por trás de toda essa propaganda havia apenas mais do mesmo vazio que você já conhecia tão bem? A verdade é que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nos sentimos como navegadores perdidos em meio a uma tempestade furiosa, sem bússola, sem direção, apenas tentando sobreviver às ondas gigantescas que ameaçam engolir nosso pequeno barco. Você já experimentou essa sensação angustiante de estar completamente à deriva? Já sentiu como se estivesse gritando por ajuda em um oceano infinito, mas sua voz fosse apenas um sussurro perdido no vento? Eu entendo perfeitamente essa dor que corta fundo no peito, essa sensação de desespero silencioso que nos visita nas madrugadas mais solitárias. É como se estivéssemos caminhando por um corredor escuro e interminável, tateando as paredes frias em busca de uma porta, de uma saída, de qualquer coisa que nos dê esperança de que existe luz do outro lado. Mas hoje eu tenho uma notícia que vai aquecer seu coração e trazer uma paz que você talvez já nem se lembre mais como é sentir. Há mais de 2000 anos, um homem caminhava pelas estradas empoeiradas da Palestina, carregando consigo algo que a humanidade nunca havia experimentado antes. Ele não prometia riqueza fácil, não vendia sonhos impossíveis, não oferecia atalhos para o sucesso. Em vez disso, ele trazia algo infinitamente mais poderoso, algo que tinha o poder de transformar completamente qualquer vida, por mais quebrada, por mais ferida, por mais perdida que ela pudesse estar. Esse homem se chamava Jesus. E ele não veio ao mundo para criar mais uma religião cheia de regras complicadas. Ele veio para entregar à humanidade 5 chaves mestras, 5 ensinamentos tão revolucionários, tão transformadores, que são capazes de abrir qualquer porta fechada da alma humana. Não importa há quanto tempo essa porta esteja trancada. Não importa quantas camadas de ferrugem, mágoa e desapontamento tenham se acumulado sobre ela. Essas chaves têm o poder de abrir caminhos onde só existiam muros, de trazer luz onde só havia escuridão, de plantar esperança onde só crescia desespero. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo no seu coração está reconhecendo que existe uma verdade maior, esperando para ser descoberta. E eu prometo que se você permanecer até o final desta conversa, você não apenas conhecerá essas 5 chaves transformadoras, mas também receberá um presente que mudará para sempre a forma como você enxerga a vida, os relacionamentos e, principalmente, a si mesmo. Então, deixe-me começar falando sobre a primeira dessas transformações revolucionárias, algo que Jesus ensinou de uma forma que escandalizou até mesmo seus seguidores mais próximos. Quando ele disse as palavras, "Amem seus inimigos", o mundo inteiro pareceu parar por um instante. Imagine a cena. Pessoas simples, trabalhadoras, que conheciam muito bem o gosto amargo da injustiça, da opressão, da humilhação, ouvindo alguém dizer que deveriam amar exatamente aqueles que mais lhes causavam dor. Mas Jesus não estava apenas propondo uma nova filosofia bonita para ser discutida em círculos intelectuais. Ele estava entregando a chave mais poderosa que existe para a libertação da alma humana. Porque veja só, quando guardamos ódio, ressentimento, mágoa ou sede de vingança no coração, nós não estamos punindo quem nos machucou. Nós estamos construindo nossa própria prisão e entregando a chave para nossos inimigos. Pense comigo por um momento. Quando alguém o trai, o abandona, o humilha ou quebra sua confiança, qual é a primeira reação que surge no seu coração? É natural sentir raiva, dor, desejo de retribuir na mesma moeda. Esses sentimentos são humanos, são compreensíveis, e Jesus nunca condenou ninguém por senti-los. Mas ele conhecia um segredo que a maioria das pessoas demora uma vida inteira para descobrir. O ódio é como segurar uma brasa ardente com a intenção de jogá-la em alguém. Quem se queima primeiro sempre somos nós mesmos. Quantas noites você já perdeu repassando na mente as palavras cruéis que alguém disse sobre você? Quantas vezes se pegou imaginando cenários de vingança, sonhando com o dia em que finalmente poderia fazer aquela pessoa pagar pelo que fez? E no final, depois de todo esse tempo e energia gastos alimentando a ferida,
A outra pessoa continuou vivendo sua vida normalmente. Enquanto você carregava o peso do ressentimento como uma pedra gigantesca amarrada ao coração. Jesus compreendia essa dinâmica terrível do coração humano, melhor do que qualquer psicólogo moderno. Por isso, quando ele ensinou sobre amar os inimigos, não estava sendo ingênuo ou idealista. Ele estava oferecendo a única saída real para esse ciclo vicioso que nos mantém prisioneiros do passado, incapazes de viver plenamente o presente e de construir um futuro diferente. Mas como é possível amar alguém que nos causou dor profunda? Como encontrar amor no coração para quem destruiu nossos sonhos, quebrou nossa confiança, manchou nossa reputação? A resposta está em compreender que existe uma diferença fundamental entre sentir amor e escolher amar. O amor como sentimento vai e vem, depende das circunstâncias, das ações da outra pessoa, do nosso humor. Mas o amor como escolha é uma decisão que tomamos independentemente do que sentimos no momento. Quando Jesus falava sobre amar os inimigos, ele estava se referindo a esse segundo tipo de amor. Essa escolha consciente de buscar o bem da outra pessoa mesmo quando ela não merece, mesmo quando não retribui, mesmo quando continua nos machucando. É um amor que nasce não do coração, mas da vontade. É uma decisão de libertar a nós mesmos das correntes invisíveis do ódio e do ressentimento. Eu já vi pessoas que carregavam mágoas por décadas, permitindo que uma única traição ou decepção definisse o resto de suas vidas. Conheci homens e mulheres que se tornaram amargos, desconfiados, incapazes de se relacionar profundamente com qualquer pessoa, simplesmente porque se recusaram a soltar o passado. Eles achavam que estavam protegendo a si mesmos, mas na verdade estavam se condenando a uma vida de isolamento e tristeza. Por outro lado, também testemunhei milagres de transformação em pessoas que escolheram aplicar esse ensinamento de Jesus. Vi mães que perdoaram os assassinos de seus filhos e encontraram uma paz que ultrapassa todo entendimento. Presenciei casamentos destroçados pela infidelidade serem restaurados através do perdão genuíno. Acompanhei amizades que pareciam mortas para sempre voltarem à vida quando alguém teve a coragem de dar o primeiro passo em direção ao perdão. O perdão não significa fingir que nada aconteceu. Não significa aceitar ser tratado mal ou permitir que a mesma situação se repita. Perdoar não é ser otário, como muitas pessoas pensam. Perdoar é, na verdade, o ato mais inteligente e corajoso que um ser humano pode praticar, porque é a única forma de quebrar as correntes que nos prendem ao passado e nos impedem de caminhar em direção ao futuro. Quando perdoamos, nós não estamos fazendo um favor para quem nos machucou. Estamos fazendo um favor para nós mesmos. Estamos escolhendo nossa própria liberdade acima do desejo de vingança. Estamos decidindo que nosso futuro é mais importante que nosso passado. Estamos declarando que somos grandes demais para permitir que as ações pequenas de outras pessoas determinem o tamanho da nossa alegria. Mas talvez você esteja pensando, isso é muito bonito na teoria, mas você não sabe pelo que eu passei. Você não conhece a profundidade da ferida que carrego no coração. Algumas coisas são simplesmente imperdoáveis. E eu entendo completamente essa resistência. Já estive nesse lugar de dor tão intensa que parecia que perdoar seria uma traição à própria justiça. Mas deixe-me compartilhar algo que mudou completamente minha perspectiva sobre essa questão. Jesus não ensinou sobre perdão como alguém que nunca havia sido ferido. Ele falou sobre amar os inimigos como alguém que conhecia intimamente o gosto amargo da traição, da injustiça, da crueldade humana. Ele foi traído por um de seus amigos mais próximos, abandonado por todos os outros quando mais precisava de apoio, condenado injustamente, torturado, humilhado publicamente e executado como um criminoso comum. E mesmo assim, mesmo no auge da sua dor física e emocional, pregado na cruz, ele olhou para baixo e viu os rostos daqueles que o estavam matando. Em vez de amaldiçoá-los, em vez de pedir que o fogo do céu caísse sobre eles, ele sussurrou uma oração que ecoou através dos séculos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus não estava apenas perdoando seus algozes. Ele estava demonstrando que é possível escolher o amor, mesmo nas circunstâncias mais extremas de dor e injustiça.
Ele estava provando que o perdão não é uma questão de força humana, mas de conexão com algo maior que nós mesmos, uma fonte de amor inesgotável que transcende nossa capacidade natural de compreensão. E aqui chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Jesus não espera que você consiga perdoar sozinho, usando apenas sua força de vontade. Ele sabe que isso seria impossível para qualquer ser humano. Por isso, junto com o ensinamento sobre amar os inimigos, ele também nos deu acesso à mesma fonte de amor divino que ele usou para perdoar seus próprios algozes. Quando você se conecta com Deus através da oração sincera, quando abre seu coração e confessa sua dor, sua raiva, sua dificuldade para perdoar, algo sobrenatural começa a acontecer. Não é magia, não é autossugestão. É o próprio amor de Deus sendo derramado no seu coração através do Espírito Santo, capacitando você a amar de uma forma que jamais seria possível por conta própria. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que chegaram até mim carregando ódio de anos, jurando que jamais conseguiriam perdoar determinada pessoa, e depois de uma oração sincera, de um encontro genuíno com o amor de Cristo, saíram completamente transformadas. Não porque se tornaram ingênuas ou porque minimizaram a gravidade do que sofreram, mas porque experimentaram uma força maior que sua própria capacidade de amar. O amor de Deus tem uma qualidade única. Ele não depende do merecimento da outra pessoa. Ele não espera reciprocidade. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. É um amor incondicional, inesgotável, sempre disponível para quem escolhe recebê-lo. E quando esse amor divino enche nosso coração, perdoar deixa de ser um esforço doloroso e se torna uma consequência natural dessa abundância interior. Isso não significa que o processo seja sempre fácil ou imediato. Algumas feridas são tão profundas que o perdão precisa ser renovado diariamente, às vezes várias vezes por dia. É como cuidar de uma planta que foi pisoteada. Você não pode simplesmente regá-la uma vez e esperar que ela floresça imediatamente. É preciso cuidado constante, paciência, perseverança. Mas a beleza está exatamente nessa jornada gradual de cura e restauração. Cada dia que você escolhe perdoar, mesmo quando não sente vontade, é um passo a mais em direção à sua própria liberdade. Cada vez que você ora pela pessoa que o machucou, mesmo que seja através de dentes cerrados no início, você está plantando sementes de transformação no seu próprio coração. E então, um dia, algo maravilhoso acontece. Você percebe que consegue pensar naquela pessoa sem sentir aquela dor familiar no peito. Você descobre que pode mencionar o nome dela sem que sua voz treme de raiva. Você se surpreende orando genuinamente pela felicidade dela, desejando que ela encontre a paz que você mesmo já encontrou através do perdão. Esse é o milagre do amor incondicional que Jesus ensinou. Ele não apenas cura nossas feridas, mas transforma nossa própria natureza, nos tornando pessoas capazes de amar além das nossas limitações humanas. E quando isso acontece, todo o resto da nossa vida é impactado de forma positiva. Relacionamentos que estavam destruídos podem ser restaurados. Famílias que pareciam irreconciliáveis descobrem novos caminhos para a reconciliação. Casamentos que estavam à beira do abismo encontram uma segunda chance através do perdão mútuo. Filhos que se afastaram dos pais por mágoas antigas voltam a construir pontes de diálogo e compreensão. Mas mesmo quando a restauração do relacionamento não é possível ou recomendável, o perdão ainda produz seus frutos maravilhosos na vida de quem perdoa. A pessoa descobre que pode dormir em paz, sem pesadelos recorrentes. Ela percebe que sua capacidade de confiar e amar outras pessoas foi restaurada. Ela experimenta uma alegria genuína que não depende mais da ausência de problemas, mas da presença de Deus no seu coração. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza.
Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. O amor incondicional de Jesus nos prepara para uma outra descoberta maravilhosa sobre a vida cristã, a confiança absoluta na providência divina. Quando aprendemos a amar sem condições, naturalmente começamos a confiar sem reservas. E é sobre essa confiança transformadora que continuaremos conversando, explorando como Jesus nos ensinou a viver sem as correntes pesadas da ansiedade e da preocupação excessiva. A vida tem uma forma cruel de nos ensinar sobre preocupação, não é mesmo? Desde criança aprendemos a temer o amanhã, a nos preparar para o pior, a guardar a ansiedade no coração como se fosse um escudo protetor contra as incertezas do futuro. Mas você já parou para pensar quantas das coisas que você se preocupou durante toda a sua vida realmente aconteceram? E quantas vezes sua ansiedade mudou alguma coisa, resolveu algum problema, trouxe alguma solução real para suas dificuldades? Jesus conhecia intimamente essa tendência humana de viver sempre um passo à frente do presente, sempre antecipando catástrofes, sempre carregando o peso de 1000 amanhãs que talvez nunca cheguem. Por isso, ele nos presenteou com o segundo ensinamento transformador. Uma verdade tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária, que tem o poder de libertar qualquer pessoa da prisão da ansiedade crônica. Não se preocupem com o amanhã, disse Jesus, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. À primeira vista, essas palavras podem parecer quase irresponsáveis, como se ele estivesse incentivando uma vida sem planejamento ou cuidado. Mas quando mergulhamos mais fundo no coração dessa mensagem, descobrimos uma sabedoria que transcende qualquer filosofia humana sobre gestão de ansiedade. Imagine comigo um pássaro bem cedo pela manhã, saltitando pelo gramado em busca do seu alimento diário. Ele não tem conta no banco, não tem estoque de comida guardado para os próximos 6 meses, não tem plano de aposentadoria ou seguro de vida. E, no entanto, ali está ele, cantando alegremente enquanto encontra exatamente o que precisa para viver mais um dia. Jesus apontou para essa cena cotidiana e disse algo que deveria revolucionar completamente nossa perspectiva sobre a vida. Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Mas ele não parou por aí. Jesus dirigiu nosso olhar também para os lírios do campo, aquelas flores delicadas que não trabalham nem fiam, mas que se vestem com uma beleza que supera toda a glória de Salomão. E então, ele fez a pergunta que deveria nos deixar sem palavras. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Você percebe a lógica divina por trás dessas palavras? Se o Criador do universo cuida dos pássaros que vivem apenas alguns anos, se ele veste com beleza as flores que duram apenas algumas semanas, quanto mais ele não cuidará de você, que foi feito à sua imagem e semelhança, que carrega dentro de si o sopro da vida eterna? A ansiedade, na sua essência, é uma forma sutil de ateísmo prático. É dizer que confiamos mais no nosso próprio controle limitado do que no amor infinito de um Deus que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Mas eu sei o que você pode estar pensando neste momento. É fácil falar sobre não se preocupar quando não se tem filhos para alimentar, contas para pagar, problemas de saúde para resolver, relacionamentos complicados para administrar. E você tem razão ao pensar assim. Jesus não estava negando a realidade dos desafios humanos ou sugerindo que devemos ser irresponsáveis com nossas obrigações. A diferença fundamental está entre preocupação responsável e ansiedade destrutiva. Existe uma preocupação saudável que nos leva a trabalhar, planejar, cuidar dos nossos entes queridos, tomar decisões sábias. Essa é a preocupação que Deus abençoa porque nasce do amor e da responsabilidade. Mas existe também uma ansiedade tóxica que não produz nada além de sofrimento, uma preocupação que vai além do necessário e se transforma em uma obsessão que consome nossa paz, nossa alegria, nossa capacidade de viver plenamente o dia de hoje. Quando Jesus falou sobre não se preocupar com o amanhã,
Ele estava nos libertando dessa segunda forma de preocupação. Essa que nos rouba o sono, que nos faz perder o apetite, que nos impede de enxergar as bênçãos que já estão presentes na nossa vida. Ele estava nos ensinando que existe uma forma completamente diferente de viver. Uma forma que combina responsabilidade humana com confiança divina. Pense na última vez que você passou uma noite inteira sem dormir, girando na cama, repassando na mente 1000 cenários possíveis para um problema que você estava enfrentando. Lembra como você se sentiu no dia seguinte? Cansado, irritado, sem energia para lidar com os desafios reais que apareceram. Toda aquela preocupação não mudou absolutamente nada na situação, mas mudou tudo no seu estado emocional e físico para lidar com ela. Agora imagine como seria diferente se naquele momento de ansiedade você tivesse escolhido confiar. Não uma confiança cega ou inconsequente, mas uma confiança inteligente baseada no caráter de Deus. Uma confiança que reconhece que você fez o que estava ao seu alcance, e o resto pertence às mãos daquele que governa todas as coisas com sabedoria perfeita. A confiança na providência divina não significa passividade ou falta de ação. Significa agir com sabedoria e descansar com confiança. Significa fazer nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele. Significa plantar a semente e confiar que aquele que criou as leis da natureza cuidará do crescimento. Eu conheci uma mulher que perdeu o emprego numa época em que tinha 3 filhos pequenos para sustentar sozinha. Durante semanas ela ficou desesperada, perdida entre currículos que enviava sem receber resposta e contas que se acumulavam na mesa da cozinha. A ansiedade estava literalmente consumindo sua saúde, sua capacidade de ser uma boa mãe, sua fé em um futuro melhor. Mas então ela se lembrou das palavras de Jesus sobre os pássaros e as flores. Ela decidiu fazer um experimento de fé. Continuaria procurando trabalho com a mesma dedicação, mas pararia de carregar sozinha o peso da preocupação. Toda manhã, antes de sair de casa, ela fazia uma oração simples. Pai, eu confio que o Senhor tem um plano. Eu vou fazer a minha parte, mas o resultado está nas suas mãos. O que aconteceu nas semanas seguintes foi quase mágico. Não que ela tenha encontrado trabalho imediatamente, mas algo mudou dentro dela. Ela começou a dormir melhor, a ter mais paciência com os filhos, a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E quando finalmente conseguiu um emprego, ela percebeu que era muito melhor do que aquele que havia perdido. A providência divina não apenas atendeu suas necessidades, mas superou suas expectativas. Essa é a diferença entre viver na ansiedade e viver na confiança. A ansiedade nos faz enxergar apenas problemas, dificuldades, cenários catastróficos. A confiança nos abre os olhos para possibilidades, oportunidades, soluções criativas que Deus coloca no nosso caminho todos os dias. Mas talvez o aspecto mais profundo da confiança na providência divina seja a forma como ela transforma nossa relação com o tempo. Quando vivemos na ansiedade, estamos constantemente fugindo do presente, sempre correndo atrás de um futuro que nunca chega, ou sendo assombrados por um passado que não pode ser mudado. A confiança em Deus nos ancora no agora, nos permite experimentar a plenitude de cada momento, descobrir a beleza escondida nas coisas simples da vida. Jesus sabia que a vida é feita de pequenos milagres diários que perdemos quando estamos obcecados com as grandes preocupações futuras. O sorriso inesperado de um filho, o abraço apertado de um amigo, o pôr do sol que pinta o céu de cores impossíveis, a música que toca no momento exato em que precisamos de encorajamento. Todos esses são presentes de um Pai amoroso que cuida de nós com detalhes que nossa mente ansiosa nunca conseguiria calcular ou controlar. E aqui chegamos a uma verdade que pode revolucionar completamente sua forma de viver. Deus não está apenas preocupado com suas necessidades básicas de sobrevivência. Ele se importa com seus sonhos, seus desejos mais profundos, sua felicidade genuína. Quando Jesus falou sobre a providência divina, ele não estava se referindo apenas a comida e roupa, mas à vida abundante em todas as suas dimensões. Isso significa que você pode confiar que Deus tem um plano para sua carreira, para seus relacionamentos, para sua família, para seus talentos e habilidades. Não um plano rígido que não leva em conta suas escolhas e preferências,
mas um plano flexível e amoroso que trabalha através das suas decisões para produzir algo belo e significativo. Quantas vezes você já desistiu de um sonho porque parecia impossível de realizar? Quantas vezes deixou de tentar algo novo porque tinha medo de falhar? Quantas oportunidades perdeu porque estava paralisado pela preocupação com o que poderia dar errado? A confiança na providência divina nos liberta desses medos paralisantes e nos capacita a viver com coragem e ousadia. Não é uma coragem inconsequente que ignora os riscos ou age sem sabedoria. É uma coragem fundamentada na certeza de que não estamos sozinhos nesta jornada, de que existe um Deus que transforma até nossos erros em oportunidades de aprendizado e crescimento. É a coragem de quem sabe que, mesmo quando as coisas não saem como planejamos, existe uma sabedoria maior trabalhando por trás dos bastidores para produzir algo melhor do que poderíamos imaginar. Mas essa confiança não se desenvolve da noite para o dia. É como um músculo que precisa ser exercitado diariamente para se fortalecer. Cada vez que você escolhe confiar em vez de se preocupar, cada vez que entrega suas ansiedades a Deus em oração, cada vez que decide agir com fé apesar dos medos, você está fortalecendo sua capacidade de viver na confiança. E o mais belo de tudo é que essa confiança é contagiante. Quando você para de viver na ansiedade constante, as pessoas ao seu redor percebem a diferença. Sua família experimenta mais paz, seus amigos se sentem mais acolhidos, seus colegas de trabalho são influenciados pela sua serenidade. Você se torna um canal através do qual a paz de Deus flui para um mundo ansioso e preocupado. Pense na pessoa mais confiante que você conhece, não a confiança arrogante baseada na própria capacidade, mas a confiança serena de quem sabe que está nas mãos de Deus. Como é estar perto dessa pessoa? Como você se sente quando conversa com ela? Provavelmente mais calmo, mais esperançoso, mais capaz de enxergar soluções para seus próprios problemas. Essa é a influência transformadora de alguém que realmente confia na providência divina. Jesus não apenas ensinou sobre essa confiança, ele a vivenciou de forma radical. Mesmo quando estava sendo traído, perseguido, condenado à morte, ele mantinha uma serenidade que impressionava até seus inimigos. Não porque ele não sentia dor ou medo, mas porque tinha uma certeza inabalável de que estava cumprindo o plano perfeito do Pai, mesmo quando esse plano incluía sofrimento e sacrifício. E essa mesma confiança está disponível para você hoje. Não importa quão complicada seja a sua situação atual, quão incerto pareça seu futuro, quão inadequados você se sinta para os desafios que está enfrentando. O mesmo Deus que cuidou de Jesus no meio da sua maior provação está cuidando de você no meio da sua. Mas essa confiança divina nos leva naturalmente ao terceiro ensinamento transformador de Jesus, algo que ele não apenas pregou, mas demonstrou de forma ainda mais dramática. Se o amor incondicional nos liberta do passado e a confiança na providência nos liberta do futuro, a humildade genuína nos liberta de nós mesmos. E é sobre essa libertação revolucionária que precisamos conversar agora. Você já reparou como o orgulho é a raiz de quase todos os nossos sofrimentos relacionais? Como a necessidade de estar certo, de ser reconhecido, de manter nossa imagem intacta, nos impede de experimentar relacionamentos verdadeiramente profundos e transformadores? Jesus compreendia essa prisão do ego humano melhor do que qualquer psicólogo moderno, e por isso ele nos ofereceu um caminho completamente diferente para a verdadeira grandeza. Foi numa noite comum, durante uma refeição simples com seus discípulos, que Jesus fez algo que chocou a todos os presentes e estabeleceu para sempre um novo padrão de liderança e grandeza. Ele se levantou da mesa, tirou sua túnica, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de cada um dos seus seguidores. Imagine a cena. O mestre, aquele que eles reconheciam como o Filho de Deus, ajoelhado diante deles, fazendo o trabalho mais humilde que existia naquela cultura. Pedro, impulsivo como sempre, não conseguiu aceitar aquilo e protestou: "Senhor, nunca lavarás os meus pés." Mas Jesus respondeu com uma verdade que ecoou através dos séculos: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Era como se ele estivesse dizendo que a humildade não é apenas uma virtude desejável,
mas um requisito absoluto para quem quer experimentar verdadeira intimidade com Deus e relacionamentos autênticos com outras pessoas. Mas o que exatamente é essa humildade que Jesus demonstrou tão dramaticamente? Não é a falsa modéstia que se deprecia ou finge ser menor do que realmente é. Não é a submissão doentia que aceita qualquer tipo de abuso ou desrespeito. A humildade genuína é algo muito mais profundo e revolucionário. É a liberdade de ser exatamente quem você é, sem necessidade de impressionar ninguém, sem medo de ser julgado, sem a compulsão constante de provar seu valor. Quando você é verdadeiramente humilde, você não precisa mais gastar energia tentando manter uma imagem perfeita diante dos outros. Você não precisa mentir sobre seus erros, esconder suas fraquezas ou fingir que tem tudo sob controle. Você pode ser vulnerável, autêntico, real. E paradoxalmente, essa vulnerabilidade o torna muito mais forte e atrativo do que qualquer máscara de perfeição jamais poderia fazer. A humildade também nos liberta da necessidade doentia de competir constantemente com outras pessoas. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando sua identidade está fundamentada no amor incondicional de Deus, você não precisa mais ser melhor que ninguém para se sentir valioso. Você pode celebrar genuinamente o sucesso dos outros, aprender com quem sabe mais que você, receber críticas construtivas sem se sentir atacado pessoalmente. Eu já vi relacionamentos inteiros destruídos pelo orgulho ferido, por palavras duras faladas num momento de raiva, por pessoas que preferiram manter sua razão do que preservar o amor. Vi casamentos que terminaram porque nenhum dos cônjuges conseguia pedir desculpas primeiro. Presenciei amizades de décadas serem jogadas fora porque alguém se sentiu desrespeitado e escolheu o ressentimento ao invés da conversa humilde. Por outro lado, também testemunhei milagres de reconciliação quando alguém teve a humildade de dar o primeiro passo, de reconhecer sua parte na confusão, de escolher o relacionamento acima do ego. Vi líderes que ganharam respeito genuíno, não por se imporem através da autoridade, mas por servirem com humildade. Conheci pessoas que se tornaram influentes, não porque buscavam poder, mas porque buscavam servir. A humildade de Jesus não o tornou fraco ou insignificante. Pelo contrário, foi exatamente sua disposição para servir, sua capacidade de se identificar com os mais simples, sua autenticidade radical que conquistou corações e transformou o mundo para sempre. Ele poderia ter nascido num palácio, poderia ter impressionado a todos com demonstrações de poder, poderia ter exigido o reconhecimento que merecia como filho de Deus, mas escolheu o caminho da simplicidade, do serviço, da identificação com os pequenos e marginalizados. E essa escolha de Jesus revela uma verdade profunda sobre a natureza da verdadeira grandeza. Ela não está em ser servido, mas em servir. Não está em receber honra, mas em honrar os outros. Não está em provar que somos melhores que alguém, mas em ajudar outras pessoas a descobrirem o melhor de si mesmas. Quando internalizamos essa verdade, toda a nossa perspectiva sobre sucesso e realização pessoal é revolucionada. Paramos de medir nosso valor pelos aplausos que recebemos e começamos a medi-lo pela diferença positiva que fazemos na vida dos outros. Deixamos de buscar nossa felicidade no reconhecimento externo e a encontramos no contentamento interno, que vem de saber que estamos vivendo de acordo com nossos valores mais profundos. A humildade também transforma radicalmente nossa relação com Deus. Quando abandonamos a pretensão de controlar nossa própria vida, quando reconhecemos nossa dependência absoluta da graça divina, quando paramos de tentar impressionar Deus com nossa religiosidade e simplesmente nos aproximamos dele como filhos carentes de amor e direcionamento, algo maravilhoso acontece. Descobrimos que ele estava esperando exatamente essa honestidade, essa vulnerabilidade, essa entrega genuína. A oração se torna diferente quando brota da humildade. Em vez de uma lista de pedidos apresentada a um Deus distante, ela se transforma numa conversa íntima entre pai e filho. Em vez de formalidades religiosas repetidas mecanicamente, ela se torna o suspiro da alma que encontrou seu lar. Em vez de tentativas de manipular Deus para que faça nossa vontade, ela se torna o desejo sincero de conhecer e alinhar nossa vontade com a dele. E isso nos leva naturalmente ao quarto ensinamento transformador de Jesus.
A oração como relacionamento, não como ritual. Quando os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar a orar, eles não estavam pedindo uma fórmula mágica ou uma técnica sofisticada. Eles haviam observado a intimidade que Jesus tinha com o Pai, a forma natural e espontânea como ele conversava com Deus, e queriam experimentar essa mesma conexão divina. Quantas vezes você já tentou orar, mas se sentiu como se estivesse falando sozinho, como se suas palavras se perdessem no vazio, como se Deus estivesse ocupado demais com questões mais importantes para prestar atenção nos seus problemas? Essa sensação de distância não reflete a realidade sobre Deus, mas sobre nossa compreensão equivocada da oração. Jesus nos ensinou que a oração não é sobre usar as palavras certas, repetir frases bonitas ou passar horas ajoelhado numa posição desconfortável. A oração é sobre relacionamento, sobre conexão, sobre conversa íntima entre você e o Criador do Universo, que te ama mais do que você consegue compreender. É sobre descobrir que você tem acesso direto ao coração de Deus, não por causa da sua perfeição, mas por causa do amor incondicional dele. Deixe-me fazer uma pausa rápida para te convidar a curtir este vídeo se ele está fazendo sentido para você. Compartilhe com alguém que precisa descobrir esses ensinamentos transformadores de Jesus. E me conte nos comentários qual desses ensinamentos mais tocou seu coração até agora. A oração verdadeira nasce da humildade e floresce na confiança. Quando reconhecemos nossa necessidade e confiamos no amor de Deus, descobrimos que podemos falar com Ele sobre qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisamos de intermediários, não precisamos de fórmulas especiais. Precisamos apenas de um coração aberto e sincero. Existe um momento na vida de todo ser humano em que somos confrontados com uma escolha que define quem realmente somos. É aquele instante silencioso e solitário, onde nossa alma se encontra numa encruzilhada, e precisamos decidir se vamos continuar vivendo para agradar nosso ego, ou se teremos a coragem de morrer para nós mesmos e descobrir quem fomos realmente criados para ser. Jesus conhecia intimamente essa encruzilhada da alma humana, e por isso nos deu o mais radical e transformador de todos os seus ensinamentos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras ecoaram como um trovão nos ouvidos daqueles que as ouviram pela primeira vez, e continuam reverberando no coração de cada pessoa que se depara com elas nos dias de hoje. À primeira vista, podem parecer pesadas demais, exigentes demais, quase impossíveis de serem vividas no mundo real onde precisamos trabalhar, sustentar famílias, tomar decisões práticas todos os dias. Mas quando começamos a desvendar o significado profundo por trás dessas palavras, descobrimos que Jesus não estava pedindo para nos tornarmos mártires no sentido literal, nem para abandonarmos nossas responsabilidades terrenas. Ele estava revelando o segredo mais bem guardado da existência humana. A única forma de encontrar nossa verdadeira identidade é perdendo a identidade falsa que construímos ao longo dos anos. Pense comigo sobre quantas máscaras você usa durante um dia comum. Existe o você que aparece no trabalho, sempre competente e confiante, mesmo quando por dentro está cheio de dúvidas e inseguranças. Há o você que se apresenta nas redes sociais, mostrando apenas os momentos felizes e os sucessos, escondendo cuidadosamente as lutas e fracassos. Tem o você que aparece na igreja ou em ambientes religiosos, sempre com as respostas certas e o comportamento apropriado, mesmo quando sua fé está vacilante e cheia de questionamentos. E no final do dia, quando todas essas máscaras são removidas e você se encontra sozinho no silêncio do seu quarto, quem é você realmente? Qual é a versão mais verdadeira de quem você é quando não há plateia para impressionar, não há papel para representar, não há expectativas para atender? É nesse encontro íntimo consigo mesmo que a proposta de Jesus sobre negar a si mesmo começa a fazer sentido. O eu que Jesus pede para negarmos não é nossa personalidade única, nossos talentos especiais, ou nossos desejos legítimos de felicidade e realização. O eu que precisa morrer é aquela versão orgulhosa, controladora e independente de nós mesmos que insiste em dirigir nossa própria vida sem levar Deus em consideração. É aquele ego ferido que não consegue perdoar, aquela parte teimosa que sempre quer ter razão.
Aquela natureza egoísta que coloca seus próprios interesses acima do bem-estar dos outros. Mas morrer para si mesmo não é um evento único que acontece numa decisão dramática, e depois nunca mais precisamos nos preocupar com isso. É um processo diário, às vezes doloroso, sempre desafiador, de escolher a vontade de Deus acima da nossa própria vontade quando elas entram em conflito. É como aquela planta que precisa ter seus galhos podados regularmente para poder crescer mais forte e dar frutos mais abundantes. Você já experimentou aqueles momentos em que sabe exatamente qual é a coisa certa a fazer, mas sua carne, seu ego, sua natureza humana grita em protesto? Talvez seja perdoar alguém que realmente não merece perdão. Pode ser abrir mão de uma oportunidade de vingança, quando finalmente você tem a chance de fazer alguém pagar pelo que fez com você. Talvez seja reconhecer um erro publicamente quando seria muito mais fácil transferir a culpa para outra pessoa. Nesses momentos cruciais é que descobrimos o que realmente significa carregar nossa cruz. A cruz que Jesus nos convida a carregar não é uma doença incurável, um relacionamento difícil ou uma situação financeira complicada. Essas podem ser provações que Deus permite em nossa vida. Mas a cruz de que Jesus fala é a escolha consciente e voluntária de morrer para a nossa vontade própria, quando ela conflita com a vontade de Deus. E aqui chegamos ao ponto mais desafiador de todo esse ensinamento. Carregar nossa cruz significa aceitar que nem sempre conseguiremos entender os caminhos de Deus. Significa confiar mesmo quando as circunstâncias parecem estar completamente fora de controle. Significa obedecer mesmo quando nossa lógica humana sugere uma direção diferente. Lembro-me de um homem que conheci há alguns anos. Um empresário bem-sucedido que havia construído sua identidade inteira em torno do seu trabalho e das suas conquistas financeiras. Ele era respeitado na comunidade, tinha uma família aparentemente perfeita, possuía tudo o que nossa cultura define como sucesso. Mas por dentro ele estava vazio, deprimido, sentindo que toda aquela vida construída com tanto esforço não tinha significado real. Foi durante uma crise profunda, quando sua empresa enfrentou sérios problemas e ele perdeu grande parte do que havia acumulado, que ele se deparou com as palavras de Jesus sobre negar a si mesmo. No início, resistiu com todas as forças. Afinal, ele havia trabalhado duro para chegar onde estava. Havia sacrificado muito para construir aquela vida. Porque Deus permitiria que tudo desmoronasse. Mas foi exatamente naquele momento de quebrantamento que ele descobriu algo revolucionário. Quando parou de lutar para manter controle sobre sua própria vida, quando finalmente entregou tudo nas mãos de Deus e disse: "Seja feita a tua vontade, não a minha", uma paz inexplicável começou a encher seu coração. Ele percebeu que havia passado décadas tentando encontrar sua identidade nas coisas erradas. A reconstrução que veio depois não foi apenas financeira ou profissional. Foi uma reconstrução completa da sua identidade, dos seus valores, da sua forma de se relacionar com Deus, com a família e consigo mesmo. Ele descobriu talentos que nem sabia que tinha. Desenvolveu uma compaixão genuína pelos necessitados. Encontrou alegria nas coisas simples da vida que antes passavam despercebidas. Essa é a promessa paradoxal que Jesus nos faz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quando tentamos agarrar nossa vida com punhos fechados, ela escorre entre nossos dedos como areia. Mas quando temos a coragem de abrir as mãos e entregá-la completamente a Deus, descobrimos uma vida muito mais rica, significativa e satisfatória do que jamais poderíamos ter imaginado. Mas esse processo de morrer para si mesmo não acontece sem resistência interna. Existe uma batalha real que acontece no coração de todo cristão, entre a velha natureza, que quer manter controle, e a nova natureza, que quer se submeter a Deus. Paulo descreveu essa luta de forma muito honesta quando disse: "O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse prático." Quantas vezes você já se pegou fazendo exatamente aquilo que prometeu a Deus que não faria mais? Quantas vezes acordou pela manhã determinado a ser paciente, amoroso e gentil, mas antes do meio-dia já havia perdido a paciência com alguém? Quantas vezes se comprometeu a orar mais, ler a Bíblia regularmente, ser mais generoso, mas depois de alguns dias ou semanas, voltou aos velhos hábitos?
Essa luta não é sinal de fraqueza espiritual ou falta de fé genuína. É sinal de que você está vivo espiritualmente, de que existe uma nova natureza dentro de você, lutando para se expressar. A pessoa espiritualmente morta não sente essa tensão interna, porque não há conflito entre luz e trevas onde só existem trevas. Mas quando a luz de Cristo entra em nossa vida, ela expõe e confronta tudo o que não está alinhado com o caráter de Deus. O segredo não está em tentar vencer essa batalha apenas com força de vontade ou disciplina pessoal. O segredo está em aprender a depender do Espírito Santo, que foi dado exatamente para nos capacitar a viver de uma forma que seria impossível apenas com recursos humanos. Quando reconhecemos nossa incapacidade de mudar a nós mesmos e clamamos pela ajuda divina, descobrimos uma fonte de poder que vai muito além de nossas limitações naturais. Mas essa dependência do Espírito Santo também precisa ser cultivada através de práticas espirituais consistentes. Não adianta esperarmos que Deus faça tudo enquanto permanecemos passivos. A oração diária nos mantém conectados com a fonte de poder divino. A leitura da Palavra de Deus renova nossa mente e alinha nossos pensamentos com os pensamentos dele. O jejum disciplina nossa carne e nos torna mais sensíveis às coisas espirituais. A comunhão com outros cristãos nos fortalece e encoraja na caminhada. E aqui descobrimos algo maravilhoso. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais vivos nos tornamos de verdade. É como se tivéssemos passado a vida inteira tentando beber água salgada para matar nossa sede, sempre ficando mais sedentos a cada gole, até que finalmente descobrimos a fonte de água pura que sacia completamente. A vida cristã autêntica não é uma vida de privações e sofrimento constante. É uma vida de liberdade genuína, onde não somos mais escravos dos nossos impulsos, das nossas emoções descontroladas, dos nossos medos paralisantes. É uma vida onde podemos amar sem medo de ser rejeitados, porque nossa identidade não depende mais da aprovação dos outros. É uma vida onde podemos servir sem esperar reconhecimento, porque nossa alegria vem de saber que estamos agradando ao Pai. É uma vida onde podemos enfrentar dificuldades com paz, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele é capaz de transformar até as situações mais dolorosas em oportunidades de crescimento e testemunho. É uma vida onde podemos ser vulneráveis e autênticos, porque não temos mais nada para esconder ou provar. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso saber se estou realmente morrendo para mim mesmo ou se estou apenas suprimindo minha personalidade de forma doentia? E essa é uma pergunta muito importante, porque existe uma diferença crucial entre a morte bíblica para si mesmo e a autodestruição psicológica. Quando morremos para nós mesmos da forma que Jesus ensinou, não nos tornamos pessoas sem personalidade, opinião ou vontade própria. Pelo contrário, descobrimos quem realmente fomos criados para ser, libertos das distorções que o pecado causou na nossa identidade original. Nos tornamos mais nós mesmos, não menos. A morte para si mesmo produz frutos claramente identificáveis na nossa vida. Desenvolvemos mais amor genuíno pelos outros, não menos. Experimentamos mais alegria verdadeira, não tristeza crônica. Descobrimos mais paz interior, não ansiedade constante. Manifestamos mais paciência com as imperfeições dos outros, não irritação crescente. Expressamos mais bondade espontânea, não frieza emocional. Quando esses frutos começam a aparecer naturalmente na nossa vida, sem esforço forçado ou representação teatral, sabemos que o Espírito Santo está realmente trabalhando em nós para nos transformar de dentro para fora. É como uma árvore que produz frutos porque é da sua natureza fazê-lo, não porque alguém está forçando-a ou manipulando-a. E aqui chegamos a uma verdade que vai tocar no ponto mais sensível do coração humano. A razão pela qual tantas pessoas resistem ao chamado de Jesus para negar a si mesmas não é porque elas amam demais a si mesmas, mas porque não conseguem realmente acreditar que Deus as ama incondicionalmente. No fundo do coração, existe um medo terrível de que, se entregarmos completamente o controle da nossa vida para Deus, Ele vai nos pedir algo impossível, nos levar por caminhos de sofrimento desnecessário ou ignorar nossos desejos e sonhos mais profundos.
Esse medo revela uma compreensão distorcida sobre o caráter de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não está usando uma linguagem poética ou exagerada. Está declarando a essência fundamental da natureza divina. Deus não apenas sente amor por nós. Ele é amor em sua forma mais pura e perfeita. Isso significa que cada decisão que Ele toma em relação à nossa vida brota dessa fonte inesgotável de amor. Um pai terreno que ama seu filho genuinamente não toma decisões para prejudicar ou destruir a criança. Pelo contrário, mesmo quando precisa disciplinar, mesmo quando precisa dizer não a alguns pedidos, mesmo quando precisa permitir que o filho passe por dificuldades para aprender lições importantes, tudo é motivado pelo desejo de ver aquela criança crescer, amadurecer e se tornar a melhor versão de si mesma. Quanto mais nosso Pai Celestial, cujo amor é infinitamente maior e mais sábio que qualquer amor humano, não deseja o nosso bem mais profundo. Quando Ele nos convida a negar a nós mesmos, não é porque quer nos diminuir ou nos fazer sofrer. É porque sabe que nossa versão atual de nós mesmos está muito aquém do que Ele sonhou quando nos criou. Ele vê potenciais em nós que nem imaginamos existir. E essa é talvez a revelação mais emocionante de todo esse ensinamento sobre negar a si mesmo. Não estamos morrendo para nos tornarmos nada. Estamos morrendo para nos tornarmos tudo aquilo que sempre fomos destinados a ser. Como uma borboleta que precisa morrer enquanto lagarta para descobrir que pode voar, nós precisamos morrer para a nossa versão limitada e descobrir que fomos criados para muito mais do que jamais sonhamos. Essa transformação não acontece da noite para o dia e nem deveria acontecer. Deus é paciente conosco, gentil no processo, compreensivo com nossas limitações. Ele não espera a perfeição imediata, mas crescimento constante. Ele não se irrita com nossos tropeços, mas celebra cada pequeno passo que damos na direção certa. Pense numa plantinha que acabou de brotar da terra. Ela não se torna uma árvore frondosa em uma semana. Precisa de tempo, cuidado, paciência. Às vezes cresce rápido, às vezes parece que parou completamente. Às vezes parece estar morrendo, mas na verdade está desenvolvendo raízes mais profundas. O jardineiro sábio não arranca a planta porque ela não cresceu na velocidade esperada. Ele continua regando, fornecendo os nutrientes necessários, protegendo-a das tempestades mais violentas. Deus é esse jardineiro paciente e sábio conosco. Ele vê não apenas o que somos hoje, mas o que estamos nos tornando. Ele celebra cada pequena vitória, nos encoraja em cada momento de desânimo, nos levanta toda vez que caímos. E o mais maravilhoso de tudo é que Ele nunca desiste de nós, mesmo quando nós mesmos já desistimos. Mas existe um aspecto desse ensinamento sobre carregar nossa cruz que precisa ser abordado com muito cuidado e sensibilidade. Algumas pessoas interpretaram essas palavras de Jesus como um convite ao sofrimento desnecessário, à autopunição ou à aceitação passiva de situações abusivas. Isso é uma distorção perigosa da mensagem genuína de Cristo. Quando Jesus falou sobre carregar nossa cruz, Ele não estava romantizando o sofrimento ou sugerindo que devemos buscar a dor como um fim em si mesmo. Ele estava se referindo à disposição de aceitar o custo de seguir a Deus, mesmo quando isso envolve sacrifício, renúncia ou dificuldade. É a diferença entre o sofrimento que produz crescimento espiritual e o sofrimento que apenas destrói. Se você está num relacionamento onde sofre abuso físico, emocional ou psicológico, carregar sua cruz não significa aceitar essa situação como vontade de Deus para a sua vida. Significa ter a coragem de buscar ajuda, de estabelecer limites saudáveis, de proteger sua integridade física e emocional. O Deus que nos ama não deseja nos ver destruídos por pessoas que escolhem o caminho da violência e do desrespeito. Se você está numa situação profissional onde é constantemente humilhado, explorado ou impedido de crescer, negar a si mesmo não significa aceitar essa injustiça passivamente. Pode significar ter a humildade de reconhecer que precisa desenvolver novas habilidades, a coragem de buscar outras oportunidades, a sabedoria de distinguir entre perseverança saudável e masoquismo destrutivo. A cruz que Jesus nos convida a carregar é sempre construtiva, nunca destrutiva. Ela pode ser dolorosa no momento,
como uma cirurgia necessária, mas sempre tem o objetivo de produzir saúde, crescimento e vida abundante. Quando o sofrimento em nossa vida não está produzindo frutos positivos, quando está apenas nos deixando mais amargos, feridos e distantes de Deus, provavelmente não é a cruz que Cristo está nos pedindo para carregar. E aqui descobrimos algo que deveria encher nosso coração de esperança. Não caminhamos sozinhos nessa jornada de morrer para nós mesmos. O mesmo Jesus que nos convida a carregar nossa cruz, caminhou antes de nós por esse mesmo caminho. Ele sabe exatamente como é a luta entre a vontade humana e a vontade divina, porque ele mesmo experimentou essa tensão de forma mais intensa do que qualquer um de nós jamais experimentará. No jardim do Getsêmani, na noite antes de sua crucificação, Jesus suou gotas de sangue enquanto orava. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento de angústia suprema, ele nos mostrou que negar a si mesmo não é fácil, não é natural, não acontece sem luta interna, mas também nos mostrou que é possível, que vale a pena, que produz resultados eternos. Deixe-me fazer uma breve pausa para te encorajar a curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que está enfrentando essa batalha interna entre entregar-se a Deus ou manter controle da própria vida. Seus comentários sobre como essa mensagem está tocando seu coração são muito importantes para mim. Quando entendemos que Jesus passou pelo mesmo processo de entrega e que Ele está conosco em cada passo da nossa própria jornada, a perspectiva muda completamente. Não estamos tentando agradar um Deus distante e exigente que não compreende nossas limitações humanas. Estamos seguindo um Salvador que se tornou humano, que experimentou nossas tentações, que compreende nossas fraquezas, que intercede por nós com perfeita compaixão. E essa compreensão nos leva naturalmente à descoberta mais gloriosa de todas. Quando finalmente encontramos a coragem de morrer completamente para nós mesmos, descobrimos que do outro lado dessa morte está uma ressurreição mais bela do que jamais poderíamos ter imaginado. Assim como Jesus passou pela cruz para chegar à ressurreição, nós passamos pela morte do ego para chegar à vida verdadeira. Chegamos ao momento mais emocionante de toda a nossa conversa, aquele instante em que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam e você consegue enxergar o quadro completo da transformação que Jesus quer operar na sua vida. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração está reconhecendo que esses 5 ensinamentos não são apenas teorias bonitas para serem admiradas, mas chaves reais capazes de abrir as portas que têm mantido você prisioneiro de uma vida aquém do que Deus sonhou para você. Imagine comigo uma pessoa que passou a vida inteira tentando abrir uma porta com a chave errada. Ela força, ela torce, ela tenta de todos os ângulos possíveis, mas a porta permanece fechada. A frustração cresce, o cansaço se instala, o desespero toma conta. Mas então alguém se aproxima e gentilmente oferece a chave certa. Num instante, com um movimento suave e natural, a porta se abre revelando um mundo de possibilidades que estavam ali o tempo todo, esperando para serem descobertas. Essa é exatamente a realidade espiritual que Jesus quer revelar para você hoje. Os 5 ensinamentos que exploramos juntos não são fardos pesados para serem carregados. Não são regras rígidas para serem obedecidas mecanicamente. Eles são as chaves mestras que abrem as portas para uma vida de liberdade, propósito, alegria genuína e paz que excede todo o entendimento humano. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso realmente viver esses ensinamentos no mundo real, com todas as pressões, responsabilidades e dificuldades que enfrento todos os dias? Essa é uma pergunta honesta e importante, e eu quero te mostrar não apenas que é possível, mas que milhões de pessoas ao longo da história já descobriram como integrar esses princípios divinos na realidade mais prática da vida cotidiana. Comecemos pelo primeiro ensinamento: o amor incondicional que se expressa através do perdão. Você se lembra daquela pessoa que o machucou profundamente? Aquela ferida que ainda dói quando você toca nela com os dedos da memória? Jesus não está pedindo para você fingir que nada aconteceu ou para você se tornar melhor amigo de quem o traiu. Ele está oferecendo algo muito mais poderoso: a liberdade de não permitir que o passado continue controlando o seu presente.
A aplicação prática do perdão começa com uma decisão simples que você pode tomar agora mesmo, onde quer que esteja ouvindo essa mensagem. É a decisão de dizer: eu escolho perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque eu mereço ser livre. Então, toda vez que a mágoa tentar voltar, toda vez que a raiva tentar se instalar novamente no seu coração, você renova essa decisão. Eu já perdoei, eu escolho a liberdade novamente. Mas existe um segredo que torna esse processo muito mais fácil e natural. O perdão flui mais facilmente quando você compreende o quanto você mesmo já foi perdoado por Deus. Quando você realmente entende que suas falhas, seus erros, suas escolhas erradas já foram completamente perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz, algo muda no seu coração. Você descobre que é muito mais fácil dar aos outros o que você mesmo já recebeu em abundância. Conheci uma mulher que carregou por mais de 20 anos o ódio pelo homem que havia abusado dela na infância. Ela achava que aquela raiva a protegia, que manter viva a lembrança da injustiça era uma forma de honrar sua própria dor. Mas com o passar dos anos, ela percebeu que estava se punindo mais do que punindo o agressor. Ele continuava vivendo sua vida normalmente, enquanto ela permanecia prisioneira de uma experiência que havia acontecido décadas atrás. Quando ela finalmente entendeu que perdoar não significava minimizar o que aconteceu ou dizer que estava tudo bem, mas simplesmente escolher sua própria cura acima da sede de vingança, algo milagroso começou a acontecer. A depressão que a acompanhava há anos começou a se dissipar. Os pesadelos pararam. Ela conseguiu finalmente construir relacionamentos saudáveis e descobriu uma capacidade de amar que nem sabia que existia dentro dela. Essa é a promessa do primeiro ensinamento de Jesus. Quando você perdoa, você não está liberando apenas a pessoa que o machucou. Você está liberando a si mesmo para viver a vida abundante que Deus sempre quis que você vivesse. O segundo ensinamento, a confiança na providência divina, encontra sua aplicação prática naqueles momentos em que a ansiedade ameaça consumir sua paz. Quando você se pega acordando às 3 da manhã, preocupado com o futuro, quando o medo do amanhã rouba a alegria do hoje, quando você sente que precisa controlar cada detalhe da sua vida para se sentir seguro. A prática da confiança não significa se tornar irresponsável ou passivo, significa fazer sua parte com excelência e descansar na certeza de que Deus está cuidando da parte que está além do seu controle. É como um agricultor que planta a semente, rega a terra, remove as ervas daninhas, mas não fica acordado a noite toda tentando fazer a planta crescer. Ele confia nas leis que Deus estabeleceu na natureza e descansa sabendo que fez sua parte. Lembro-me de um jovem empresário que estava passando por uma crise financeira séria. Sua empresa estava à beira da falência. Ele tinha funcionários dependendo dele, uma família para sustentar, e todas as soluções humanas pareciam ter se esgotado. Durante meses ele viveu numa ansiedade constante, perdeu peso, desenvolveu problemas de saúde, quase destruiu seu casamento por causa do estresse. Mas então ele descobriu o que significa realmente confiar na providência divina. Ele continuou trabalhando duro, buscando soluções, fazendo tudo o que estava ao seu alcance, mas parou de carregar sozinho o peso da responsabilidade por resultados que estavam além do seu controle. Ele começou cada dia entregando seus planos, seus medos, suas preocupações nas mãos de Deus através da oração sincera. O que aconteceu depois foi quase mágico. Não que os problemas tenham desaparecido da noite para o dia, mas algo mudou dentro dele. Ele conseguiu pensar com mais clareza, tomar decisões mais sábias, enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E gradualmente, passo a passo, a situação financeira começou a se estabilizar. Mais importante que isso, ele descobriu uma paz interior que não dependia mais das circunstâncias externas. A confiança na providência divina não é ingenuidade ou falta de planejamento. É sabedoria espiritual que reconhece que existe um Deus amoroso governando todas as coisas, e que podemos descansar nessa verdade mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. O terceiro ensinamento, a humildade genuína, transforma radicalmente nossos relacionamentos quando começamos a praticá-lo de forma consistente. Em vez de tentarmos impressionar as pessoas com nossas conquistas, passamos a nos interessar genuinamente pelas conquistas delas.
Em vez de esperarmos ser servidos, procuramos oportunidades de servir. Em vez de tentarmos provar que estamos certos, nos tornamos mais interessados em preservar o relacionamento do que em defender nosso ego. Essa humildade não nos torna pessoas sem personalidade ou opinião. Pelo contrário, nos liberta para sermos autenticamente quem somos, sem a necessidade constante de impressionar ou competir. Quando nossa identidade está segura no amor de Deus, não precisamos mais buscar validação através da aprovação dos outros. Vi casamentos que estavam à beira do divórcio serem completamente restaurados quando os cônjuges descobriram o poder da humildade mútua. Em vez de ficarem apontando os defeitos um do outro, começaram a reconhecer suas próprias falhas. Em vez de esperarem que o outro mudasse primeiro, tomaram a iniciativa de pedir perdão e mudar a si mesmos. Em vez de competirem para ver quem estava mais certo, começaram a trabalhar juntos para encontrar soluções que beneficiassem o relacionamento. A humildade também revoluciona nossa vida profissional. Quando paramos de ver os colegas como competidores e começamos a vê-los como parceiros, quando nos tornamos pessoas que elevam os outros em vez de diminuí-los, quando escolhemos colaborar em vez de competir destrutivamente, descobrimos que o sucesso se torna muito mais satisfatório e duradouro. O quarto ensinamento, a oração como relacionamento íntimo, encontra sua expressão prática naqueles momentos diários em que escolhemos pausar e realmente conversar com Deus. Não estou falando de orações longas e elaboradas recitadas mecanicamente, mas de conversas simples e sinceras ao longo do dia. Pode ser quando você acorda pela manhã e, antes mesmo de pegar o celular, sussurra: "Bom dia, Pai. Obrigado por mais um dia. Ajuda-me a viver hoje de uma forma que te agrade." Pode ser durante o trânsito, quando em vez de se irritar com um engarrafamento, você usa aquele tempo para conversar com Deus sobre seus planos, seus medos, suas esperanças. Pode ser na hora do almoço, quando você faz uma pausa de alguns minutos para agradecer pela comida, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Pode ser à noite, antes de dormir, quando você revisa o dia com Deus, reconhece onde errou, celebra as pequenas vitórias, entrega nas mãos dele as preocupações do amanhã. Essa prática consistente da presença de Deus transforma completamente nossa perspectiva sobre a vida. Problemas que pareciam gigantescos de manhã parecem muito menores à noite, depois de terem sido conversados com Deus. Decisões que nos deixavam angustiados encontram clareza quando submetidas à sabedoria divina através da oração. Conheci um médico que trabalhava num pronto-socorro muito movimentado e estava à beira do esgotamento emocional. Todos os dias ele lidava com dor, sofrimento, situações de vida e morte, famílias desesperadas. O peso da responsabilidade estava literalmente matando-o por dentro. Mas então ele descobriu o poder da oração como relacionamento. Começou a conversar com Deus entre um atendimento e outro. Antes de entrar em cada sala, fazia uma oração rápida pedindo sabedoria e compaixão. Durante os procedimentos médicos, sussurrava orações pelos pacientes. No final de cada plantão, agradecia a Deus pela oportunidade de ser instrumento de cura e esperança. Essa prática simples revolucionou não apenas sua experiência profissional, mas toda a sua vida. Ele descobriu que não estava sozinho naquelas situações difíceis. Deus estava com ele, dando-lhe força, sabedoria, compaixão. Os pacientes começaram a comentar sobre a paz que sentiam na presença dele. Os colegas notaram uma diferença na forma como ele lidava com o estresse. Ele se tornou uma fonte de encorajamento para toda a equipe. E finalmente chegamos ao quinto ensinamento, aquele que integra e completa todos os outros: negar a si mesmo e seguir a Jesus. Na prática, isso significa que toda manhã, quando acordamos, fazemos uma escolha consciente de perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça hoje? Em vez de simplesmente seguir nossa própria agenda. Significa que quando enfrentamos decisões importantes, nossa primeira pergunta não é: o que vai me dar mais prazer? Ou o que vai me trazer mais vantagem? Mas o que Deus quer que eu faça nesta situação? Significa que quando somos tentados a agir com egoísmo, orgulho, desonestidade ou falta de amor, paramos e perguntamos: como Jesus agiria se estivesse no meu lugar?
Essa não é uma vida de escravidão ou autopunição. É uma vida de liberdade genuína, onde não somos mais prisioneiros dos nossos impulsos, medos e desejos desenfreados. É uma vida onde descobrimos que a vontade de Deus para nós é sempre melhor do que nossa própria vontade, mesmo quando no momento não conseguimos entender completamente. Mas aqui chegamos à descoberta mais emocionante de todas. Esses 5 ensinamentos não funcionam isoladamente. Eles se complementam, se fortalecem mutuamente, criam um efeito sinérgico que multiplica exponencialmente seu poder transformador quando vividos em conjunto. Quando você aprende a amar incondicionalmente, descobre que é muito mais fácil confiar na providência divina, porque sabe que está nas mãos de um Deus que o ama infinitamente. Quando confia verdadeiramente em Deus, a humildade flui naturalmente, porque você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando é genuinamente humilde, a oração se torna mais íntima e autêntica, porque você não está mais tentando impressionar Deus com sua religiosidade. E quando tem uma vida de oração profunda, negar a si mesmo deixa de ser um esforço doloroso e se torna uma consequência natural do seu relacionamento com Jesus. É como uma dança espiritual, onde cada movimento prepara e facilita o próximo. É como uma sinfonia, onde cada instrumento contribui para criar uma música que é muito mais bela do que qualquer nota tocada isoladamente. É como um jardim onde cada planta contribui para criar um ecossistema que beneficia todas as outras. E quando esses 5 ensinamentos começam a operar juntos na sua vida, algo sobrenatural acontece. Você se torna uma pessoa irresistivelmente atrativa, não por causa da sua beleza física, inteligência ou sucesso material, mas por causa da presença de Jesus que flui através de você. As pessoas podem não conseguir explicar exatamente o que há de diferente em você, mas sentem paz na sua presença. Encontram esperança nas suas palavras. Experimentam amor através das suas ações. Você se torna um canal através do qual Deus derrama suas bênçãos sobre um mundo ferido e sedento. Sua família é impactada pela transformação que vem em você. Seus amigos começam a fazer perguntas sobre o que mudou na sua vida. Seus colegas de trabalho notam uma diferença na forma como você lida com pressão, conflitos, desafios. Mas o mais maravilhoso de tudo é que essa transformação não é um evento único que acontece e depois para. É um processo contínuo de crescimento, descoberta, aprofundamento na graça de Deus. Cada dia traz novas oportunidades de aplicar esses ensinamentos, novas situações onde você pode escolher amor em vez de ódio, confiança em vez de ansiedade, humildade em vez de orgulho, oração em vez de preocupação, entrega em vez de controle. E a cada escolha correta que você faz, a cada passo que dá na direção de Jesus, você descobre que se torna um pouco mais parecido com Ele. Não de forma forçada ou artificial, mas de forma natural e orgânica, como uma planta que gradualmente se torna mais parecida com a semente da qual brotou. Lembro-me de uma senhora idosa que conheci numa igreja pequena no interior. Ela havia passado por perdas terríveis na vida. Perdeu o marido jovem, criou os filhos sozinha, enfrentando sérias dificuldades financeiras. Cuidou da mãe com Alzheimer por mais de 10 anos. Enfrentou um câncer que quase a matou. Por todas as estatísticas humanas, ela deveria ser uma pessoa amarga, revoltada, desesperançada. Mas quando você conversava com ela, o que você encontrava era uma das pessoas mais alegres, generosas e cheias de fé que já conheci. Ela não negava as dificuldades que havia enfrentado. Não fingia que havia sido fácil. Mas ela havia escolhido aplicar consistentemente esses 5 ensinamentos de Jesus em cada situação difícil. E o resultado era uma vida de beleza espiritual que inspirava todos ao seu redor. Ela perdoava rapidamente quando alguém a ofendia. Confiava na provisão de Deus, mesmo quando o dinheiro estava curto. Servia aos outros mesmo quando sua própria saúde estava frágil. Orava constantemente, conversando com Deus como se fosse seu melhor amigo. E entregava cada dia nas mãos do Senhor, escolhendo sua vontade acima da sua própria. O resultado não era uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de propósito, significado, alegria genuína. Pessoas vinham de longe apenas para conversar com ela,
porque sabiam que sairiam de lá mais encorajadas, mais esperançosas, mais conectadas com Deus. Ela se tornou um tesouro vivo, uma prova andante de que os ensinamentos de Jesus realmente funcionam quando aplicados com consistência e sinceridade. E aqui chegamos ao ponto mais importante de tudo. Essa vida transformada não é privilégio de alguns poucos escolhidos especiais. Não é para santos canonizados ou líderes religiosos famosos. É para você, exatamente como você é, com seus defeitos, limitações, histórico de erros e falhas. Jesus não está esperando que você se torne perfeito para começar a trabalhar na sua vida. Ele quer começar exatamente onde você está agora. Talvez você esteja pensando, mas você não conhece meu passado. Você não sabe das coisas que eu fiz, das pessoas que eu magoei, dos erros que cometi. E você tem razão. Eu não conheço todos os detalhes da sua história. Mas eu conheço o Deus que conhece cada detalhe, cada pensamento, cada motivação por trás de cada ação. E que mesmo assim, o ama com um amor que não muda, não diminui, não tem condições. O mesmo Jesus que transformou pescadores simples em líderes que mudaram o mundo, que transformou um perseguidor de cristãos no maior missionário da história, que transformou prostitutas em exemplos de fé, pode transformar você também. Não importa onde você está hoje, não importa há quanto tempo você se afastou de Deus, não importa quantas vezes você tentou mudar e falhou, hoje pode ser o dia do seu recomeço. A única coisa que Deus está esperando de você é um coração sincero que diga: Senhor, eu quero experimentar essa vida transformada. Eu não sei se vou conseguir viver perfeitamente esses ensinamentos, mas eu quero tentar. Eu quero que tu faças de mim a pessoa que tu sonhaste quando me criaste. E quando você fizer essa oração com sinceridade, algo sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. Não vai ser sempre fácil, não vai ser sempre rápido, mas vai ser sempre real. Você vai começar a notar mudanças pequenas no início, depois cada vez maiores. Situações que antes tiravam sua paz vão começar a parecer menores. Relacionamentos que pareciam impossíveis de ser restaurados vão encontrar caminhos de cura. Sonhos que você havia enterrado vão ressuscitar com nova vida. Talentos que você nem sabia que tinha vão começar a se manifestar. Oportunidades que você nunca imaginou vão aparecer no seu caminho. E mais importante que tudo isso, você vai descobrir uma alegria que não depende de circunstâncias. Uma paz que não pode ser roubada por problemas externos. Um amor que cresce quanto mais é compartilhado. Deixe-me fazer uma pausa rápida para te encorajar a curtir este vídeo, se ele está tocando seu coração, e compartilhá-lo com alguém que precisa descobrir o poder transformador desses ensinamentos de Jesus. Essa é a promessa que Jesus fez para todos nós. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não uma vida de facilidades constantes, mas uma vida de significado profundo. Não uma vida sem desafios, mas uma vida com recursos divinos para enfrentar qualquer desafio. Não uma vida de perfeição instantânea, mas uma vida de crescimento constante, em direção à pessoa que Deus sempre quis que você fosse. E o momento para começar essa jornada de transformação é agora. Não amanhã, quando você se sentir mais preparado. Não na próxima segunda-feira, quando sua agenda estiver mais organizada. Não no próximo ano, quando você resolver alguns problemas pendentes. Agora, neste exato momento, enquanto o Espírito Santo está tocando seu coração e criando em você o desejo de mudança. Os 5 ensinamentos de Jesus estão diante de você como 5 chaves douradas, esperando para abrir as portas da vida abundante que Ele preparou especialmente para você. A chave do amor incondicional vai abrir a porta da liberdade emocional. A chave da confiança na providência vai abrir a porta da paz interior. A chave da humildade genuína vai abrir a porta dos relacionamentos autênticos. A chave da oração íntima vai abrir a porta da comunhão com Deus. E a chave da entrega total vai abrir a porta da vida com propósito eterno. Não espere mais. Não deixe que o medo, a dúvida ou a sensação de indignidade impeçam você de receber tudo o que Jesus quer dar. Ele está esperando com braços abertos, com um sorriso no rosto, com um coração cheio de planos maravilhosos para a sua vida. Tudo o que Ele precisa é da sua permissão, do seu sim sincero, da sua disposição de confiar nele
mais do que você confia em si mesmo. A vida transformada não é um sonho impossível. É a realidade que Deus quer estabelecer no seu coração a partir de hoje. E quando você der esse passo de fé, quando escolher abraçar esses ensinamentos revolucionários de Jesus, você descobrirá que a melhor versão de você mesmo estava apenas esperando para ser libertada através do poder transformador do amor divino. Chegamos ao final de uma jornada que, na verdade, é apenas o começo de algo muito maior e mais belo do que qualquer palavra poderia descrever. Quero que você pare por um momento e sinta o que aconteceu no seu coração durante nossa conversa. Algo mudou, não foi? Talvez você não consiga colocar em palavras exatamente o que é, mas existe uma sensação diferente, uma esperança que não estava lá quando começamos. Uma paz que começou a se instalar em lugares onde antes só havia inquietação. Conversamos sobre 5 ensinamentos de Jesus que têm o poder de transformar qualquer vida. E eu espero que você tenha percebido que não são apenas conceitos bonitos para serem admirados de longe. São verdades vivas, práticas, aplicáveis a cada situação que você enfrenta, a cada relacionamento que você cultiva, a cada decisão que você precisa tomar. São as chaves que abrem as portas que mantêm tantas pessoas prisioneiras de vidas aquém do que Deus sonhou para elas. O amor incondicional, expresso através do perdão genuíno, não é apenas sobre ser bonzinho com quem nos machuca. É sobre nossa própria liberdade, nossa própria cura, nossa própria capacidade de viver sem as correntes pesadas do passado nos impedindo de caminhar em direção ao futuro. Quando você perdoa, você está declarando que seu amanhã é mais importante que seu ontem, que sua paz interior vale mais que sua sede de vingança. A confiança na providência divina não é sobre se tornar passivo ou irresponsável. É sobre descobrir que existe um equilíbrio perfeito entre fazer nossa parte com excelência e descansar na certeza de que Deus está cuidando da parte que está além do nosso controle. É sobre dormir em paz mesmo quando os problemas não foram totalmente resolvidos, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que nos ama infinitamente e governa todas as coisas com sabedoria perfeita. A humildade genuína nos liberta da prisão exaustiva de tentar impressionar todo mundo o tempo todo. Nos permite ser vulneráveis, autênticos, reais. Nos capacita a aprender com qualquer pessoa, a crescer através de qualquer experiência, a encontrar alegria no serviço aos outros, em vez de buscar constantemente ser servidos. A oração como relacionamento íntimo transforma nossa experiência espiritual de um ritual religioso frio numa conversa calorosa com o melhor amigo que poderíamos ter. Descobrimos que Deus não está distante, ocupado demais ou desinteressado em nossas pequenas preocupações cotidianas. Ele está perto, disponível, interessado em cada detalhe da nossa vida. E, finalmente, negar a si mesmo e seguir Jesus não é sobre se diminuir ou suprimir nossa personalidade. É sobre descobrir quem realmente fomos criados para ser, quando paramos de tentar viver independentemente de Deus. É sobre trocar nossa versão limitada e quebrada de nós mesmos pela versão restaurada e abundante que só Jesus pode revelar. Mas o que torna esses ensinamentos verdadeiramente revolucionários é a forma como eles trabalham juntos, se complementam, se fortalecem mutuamente. Não são 5 verdades separadas que você precisa dominar individualmente. São 5 faces de uma mesma realidade. A vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Quando você perdoa, descobre que é mais fácil confiar em Deus, porque reconhece o quanto já foi perdoado. Quando confia em Deus, a humildade flui mais naturalmente, porque não precisa mais provar nada para ninguém. Quando é humilde, a oração se torna mais íntima, porque não está mais tentando impressionar Deus. E quando tem uma vida de oração profunda, entregar-se completamente a Jesus deixa de ser sacrifício e se torna privilégio. É como uma dança espiritual onde cada movimento facilita o próximo. É como uma sinfonia onde cada nota contribui para criar uma música que toca o coração de Deus e abençoa todos ao nosso redor. É como um jardim onde cada planta contribui para criar um ambiente de beleza e vida que beneficia todo o ecossistema. E quando esses 5 ensinamentos começam a operar juntos na sua vida de forma consistente, você se torna uma pessoa irresistivelmente atrativa no sentido mais profundo da palavra. Não por causa da sua aparência física,
sucesso material ou inteligência, mas por causa da presença de Jesus que flui através de você de forma natural e espontânea. As pessoas podem não conseguir explicar exatamente o que há de diferente em você, mas sentem algo especial na sua presença. Encontram paz quando conversam com você. Descobrem esperança através das suas palavras. Experimentam amor através das suas ações. Você se torna um canal através do qual Deus derrama suas bênçãos sobre um mundo ferido e sedento de amor verdadeiro. Sua família nota a diferença e é impactada positivamente. Seus amigos começam a fazer perguntas sobre a mudança que observam em você. Seus colegas de trabalho percebem uma nova forma como você lida com pressão, conflitos e desafios. Você não precisa pregar ou tentar convencer ninguém. Sua própria vida transformada se torna o sermão mais eloquente que você poderia oferecer. Mas quero ser muito honesto com você sobre uma coisa importante. Essa transformação não acontece da noite para o dia, e nem deveria acontecer. Deus é paciente conosco, gentil no processo, compreensivo com nossas limitações e fraquezas. Ele não espera perfeição imediata, mas crescimento constante. Não se irrita com nossos tropeços, mas celebra cada pequeno passo que damos na direção certa. Haverá dias em que você se lembrará perfeitamente desses ensinamentos e os aplicará com alegria e facilidade. Mas também haverá dias em que você se esquecerá completamente e agirá exatamente da forma antiga, reagindo com raiva em vez de amor, com ansiedade em vez de confiança, com orgulho em vez de humildade. E está tudo bem. Isso não significa que você falhou ou que esses ensinamentos não funcionam para você. Significa apenas que você é humano e que crescimento espiritual é um processo, não um evento único. O que importa não é a perfeição, mas a direção. O que Deus observa não é se você nunca tropeça, mas se você continua caminhando em direção a Ele mesmo depois de cada tropeço. O que faz a diferença não é nunca falhar, mas sempre se levantar, sempre recomeçar, sempre confiar que Ele tem mais graça disponível do que você consegue esgotar com todas as suas imperfeições. Lembra daquela mulher que mencionei anteriormente? Aquela senhora idosa que havia passado por tantas dificuldades, mas irradiava alegria e fé. Ela não chegou naquele ponto de maturidade espiritual em algumas semanas ou meses. Foi um processo de décadas, de escolhas diárias pequenas, mas consistentes, de aplicar esses ensinamentos de Jesus em cada situação que enfrentava. E o mais belo de tudo é que ela não era perfeita. Se você conversasse com ela por tempo suficiente, descobriria que ela também tinha suas lutas, seus momentos de dúvida, suas áreas de crescimento. Mas ela havia aprendido o segredo de não permitir que suas imperfeições a impedissem de continuar crescendo na graça de Deus. Isso é o que eu desejo para você também. Não que você se torne perfeito instantaneamente, mas que comece essa jornada de crescimento e transformação com a confiança de que Deus está com você em cada passo do caminho. Que você descubra a alegria de viver esses ensinamentos imperfeita, mas sinceramente, sabendo que até suas falhas podem se tornar oportunidades de experimentar a graça e misericórdia divina de forma mais profunda. Quero que você saiba que sua vida importa muito mais do que você imagina. Você não é apenas mais um ser humano perdido numa multidão de bilhões. Você é único, especial, criado com um propósito específico que só você pode cumprir. Deus tem planos para você que vão muito além do que sua mente consegue conceber no momento. E esses 5 ensinamentos de Jesus são as ferramentas que Ele quer usar para transformar você na pessoa que sempre sonhou que você fosse. Não importa sua idade, sua educação, sua condição financeira, seu passado ou suas limitações atuais. O mesmo Deus que transformou pescadores simples em líderes que mudaram o mundo, que usou uma jovem camponesa para dar à luz o Salvador, que transformou um perseguidor de cristãos no maior missionário da história, quer usar você também para fazer algo belo e significativo neste mundo. Talvez você pense que não tem talentos especiais, que não é eloquente o suficiente, inteligente o suficiente, corajoso o suficiente. Mas Deus não está procurando por pessoas perfeitas. Ele está procurando por pessoas disponíveis, corações sinceros que digam sim para seus planos, mesmo quando não compreendem completamente para onde Ele está os levando. E quando você se disponibiliza dessa forma, quando aplica esses ensinamentos de Jesus,
com sinceridade e consistência, algo sobrenatural acontece. Você descobre talentos que nem sabia que tinha. Desenvolvem-se em você qualidades de liderança, compaixão, sabedoria que o surpreendem. Oportunidades aparecem no seu caminho que parecem ter sido orquestradas pelo próprio Deus. Relacionamentos se restauram de formas que pareciam impossíveis. Sonhos que você havia enterrado ressuscitam com nova vida e possibilidade. Mas o mais importante de tudo é que você descobre uma alegria que não depende de circunstâncias externas, uma paz que não pode ser roubada por problemas temporários, um amor que cresce quanto mais é compartilhado. Você encontra sua verdadeira identidade não no que faz ou possui, mas em quem você é como filho amado do Deus Todo-Poderoso. E essa identidade segura em Deus se torna a fonte de uma confiança inabalável, que o capacita a enfrentar qualquer tempestade, qualquer desafio, qualquer incerteza que a vida possa trazer. Você não vive mais na montanha-russa emocional, que depende das circunstâncias estarem boas para você se sentir bem. Você encontra seu fundamento em algo muito mais sólido e confiável, o amor incondicional e imutável de Deus por você. Por isso quero te encorajar hoje. Não importa onde você está na sua jornada espiritual. Não importa há quanto tempo você se afastou de Deus, ou quantas vezes tentou mudar e sentiu que falhou. Hoje pode ser o dia do seu recomeço. Hoje pode ser o primeiro dia da sua vida transformada. Hoje pode ser quando você finalmente decide parar de tentar viver por conta própria e se entrega completamente nas mãos daquele que te ama mais do que você consegue compreender. Os 5 ensinamentos que exploramos juntos estão aqui, disponíveis para você, esperando para serem aplicados na sua vida diária. Não são teorias complicadas que requerem anos de estudo teológico. São verdades simples, práticas, poderosas que qualquer pessoa pode começar a viver imediatamente. Comece hoje mesmo escolhendo perdoar alguém que o machucou, mesmo que seja um perdão pequeno e imperfeito no início. Pratique hoje mesmo entregar suas ansiedades nas mãos de Deus, através de uma oração sincera. Procure hoje mesmo uma oportunidade de servir alguém com humildade genuína. Converse hoje mesmo com Deus de forma simples e natural durante seus afazeres cotidianos. Tome hoje mesmo uma decisão de escolher a vontade de Deus acima da sua própria vontade em alguma área específica da sua vida. E quando você começar a dar esses pequenos passos de obediência e fé, ficará maravilhado ao descobrir como Deus honra cada movimento sincero em direção a Ele. Como Ele multiplica nossos esforços imperfeitos e produz frutos muito maiores do que poderíamos esperar. Como Ele transforma a nossa disponibilidade limitada em instrumentos poderosos para sua glória e para o bem das pessoas ao nosso redor. A vida abundante que Jesus veio nos oferecer não é um sonho impossível reservado apenas para alguns santos especiais. É a realidade que Deus quer estabelecer no seu coração e na sua experiência diária. É o presente que Ele quer te dar não por causa dos seus méritos, mas simplesmente porque Ele te ama e quer o melhor para você. Agora eu gostaria de te convidar para um momento muito especial. Vamos orar juntos. Não uma oração formal ou complicada, mas uma conversa simples e sincera com nosso Pai Celestial. Se você está dirigindo ou num local onde não pode fechar os olhos, não se preocupe. Deus ouve nosso coração independentemente da nossa posição física. O importante é que sua alma se abra para receber tudo o que Ele quer derramar sobre você neste momento. Pai amoroso e misericordioso, chegamos até Ti hoje com corações gratos por tudo o que aprendemos sobre os ensinamentos transformadores do Teu Filho Jesus. Obrigado por nos amar de forma tão incondicional, por nunca desistir de nós mesmos quando nós mesmos já desistimos, por sempre nos oferecer nova oportunidade de recomeçar. Reconhecemos diante de Ti que muitas vezes tentamos viver nossas vidas por conta própria, confiando mais nas nossas próprias forças limitadas do que no Teu poder infinito. Confessamos que guardamos mágoas quando deveríamos perdoar, nos preocupamos excessivamente quando deveríamos confiar, agimos com orgulho quando deveríamos ser humildes, negligenciamos a oração quando deveríamos buscar Tua face constantemente, insistimos na nossa própria vontade quando deveríamos nos entregar completamente a Ti. Mas hoje, Senhor, queremos fazer uma escolha diferente.
Queremos escolher o caminho que Jesus nos mostrou através dos seus ensinamentos e do seu exemplo. Queremos experimentar a vida abundante que tu vieste nos oferecer. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos machucaram, mesmo quando a dor ainda está presente no nosso coração. Enche-nos do teu amor divino para que possamos amar de forma incondicional. Liberta-nos das correntes do ressentimento e da amargura que nos impedem de viver plenamente. Ensina-nos a confiar verdadeiramente na tua providência, a descansar na certeza de que tu estás cuidando de cada detalhe da nossa vida com sabedoria perfeita e amor infinito. Liberta-nos da ansiedade e preocupação excessiva que roubam nossa paz e nossa capacidade de desfrutar as bênçãos que já estão presentes na nossa vida. Desenvolve em nós humildade genuína, aquela que nos permite ser vulneráveis e autênticos, que nos capacita a aprender e crescer através de qualquer pessoa e situação. Liberta-nos do orgulho e da necessidade doentia de sempre estar certo ou impressionar os outros. Torna nossa vida de oração algo natural e constante, uma conversa íntima e calorosa contigo ao longo do dia. Ajuda-nos a descobrir a alegria de tua presença, o conforto de poder dividir contigo todas as nossas preocupações, sonhos e necessidades. E acima de tudo, Pai, concede-nos graça para morrermos diariamente para nós mesmos e vivermos verdadeiramente para Ti. Que nossa vontade própria seja progressivamente alinhada com a Tua vontade perfeita. Que encontremos nossa verdadeira identidade não no que fazemos ou possuímos, mas em quem somos como Teus filhos amados. Sabemos que essa transformação não acontecerá da noite para o dia e que cometeremos erros ao longo do caminho. Mas confiamos na Tua paciência, na Tua misericórdia, na Tua capacidade de trabalhar através das nossas imperfeições para produzir algo belo e significativo. Que nossa vida transformada se torne um testemunho vivo do Teu amor e poder. Que através de nós outras pessoas possam conhecer Jesus e experimentar a mesma libertação e alegria que Tu estás operando em nós. Que sejamos canais de Tuas bênçãos para um mundo que tanto precisa de esperança e amor verdadeiro. Obrigado, Senhor, por este tempo especial de comunhão. Obrigado por nos ouvir, por nos amar, por nunca desistir de nós. Confiamos que Tu vais completar a boa obra que começaste em nós. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente hoje e sempre. Que você descubra a tal alegria indescritível de viver os ensinamentos de Jesus de forma cada vez mais profunda e consistente. Que sua vida se torne um jardim florido onde o amor de Deus cresce e se multiplica, abençoando todos que têm o privilégio de conviver com você. E que você nunca se esqueça desta verdade fundamental. Você é profundamente amado por Deus, exatamente como você é. E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, que vão muito além do que você pode imaginar. Sua jornada de transformação começa hoje, mas ela não termina nunca, porque por toda a eternidade, você continuará descobrindo novas profundidades do amor divino e novas dimensões da vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Vá em paz, querido amigo, e que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos.